Podemos passar para o Vinícius? Depois sobre a tempo a gente volta. Então, queria ligar isso, talvez alguém me ajude a fazer isso. Sabe, ligaria. É só um P10? Você não sabe? Oi? É só um P10? Só um P10. Não, onde é que tá sendo? Botão. Tô vendo o P10. Pulando pra fora aqui. Só que tá ligado? Como é que é? Ligar no input ou no output? Não, no input. Pra você pegar uma coisa, pra você ouvir. Acabou o café, acabou muito cedo. Eu acho que eu não tomei, por exemplo. Acho que esse verdinho, não é? Pode Deixar um funcionar verde aqui. até Tá, esse aqui tá solto. E o texto tem essa qualidade de fazer a gente imaginar coisas. Muito legal. Como você tem que escutar, pessoal. Quadrafônico. Foi bem difícil achar um jeito de escrever sobre Já que não tem, pode ser mono. Como é que você escreve sobre os trabalhos? Ou é só a descrição? Não, na verdade, isso daí eu nem ia trazer. Queria mostrar uma coisa na internet, mas trazer internet. Tem alguma coisa de som pra trazer. É legal vocês mandarem links ou alguma coisa que complementem. Posso fazer isso também. É que eu ia acessar algumas das coisas pra mostrar vídeo. Como regra geral, acho que a gente pode sempre pensar que se a gente vai apresentar alguma coisa que está estática na internet, o melhor é fazer um download. Porque se você não depende da interação ali naquele momento. É que nunca não teve internet. Bem hoje. É a primeira vez. Não, mas sempre Não, tem mas as flutuações claro, sem na dúvida, internet. sem dúvida. Enfim, começar com um grande clichê também, quer dizer, eu não sou compositor mesmo, nem músico, né? Eu sou sequer. E pior ainda, melhor na verdade, talvez. Mas enfim, eu queria falar também de dois trabalhos. Um deles talvez eu possa relatar, falar um pouco, descrever, porque eu queria mostrar, mas enfim, não vai dar. Acabei trazendo um negócio para completar a coisa toda aí, porque enfim, esse primeiro trabalho não tem a ver com som, eu não sei, pode falar com as coisas que não são, que eu não sei também porque as coisas parecem coisas artísticas. Não, mas assim, tem a ver vários aspectos assim com isso que o Gustavo estava falando aqui, assim, né, não é um trabalho de literatura exatamente, assim, né, mas de um procedimento que envolve objetos literários, talvez, assim, mas tem uma coisa que eu também me fascina muito, a ideia de iteração, assim, né? Lembro quando eu era jovem, quando eu fazia biologia, eu tinha um professor de física excelente, assim, e uma coisa que me fascinou muito foi... Eu tava falando, era uma aula sobre causa, assim, alguma coisa assim, né? E ele demonstrou uma coisa muito bonita, assim, era uma equação matemática super simples, assim, que você ficava iterando ela e produzia uns gráficos absolutamente caóticos, assim, né? E eu achei uma coisa muito elegante, assim, porque era uma coisa muito simples e... Enfim, essa ideia dessa deformação, dessa, sei lá, vicissitude morfológica, assim, pela repetição, assim, né? Você ficar repetindo, você vai se deformando a tal ponto de gerar algo muito monstruoso, assim, digamos, né? Talvez inserir uma quantidade de ruído, assim, que torna irreconhecível aquele elemento inicial, não sei, alguma coisa assim, né? E isso foi um trabalho que eu apresentei também numa disciplina que eu fiz aqui na USP, foi pelo PGEA, né, Programa de Graduação, Pós-Graduação em Estética e História da Arte, que é interunidades, assim, o programa, né? Foi com uma disciplina que foi com a Carmen Aranha, que é do MAC, e com o Ricardo Fabrini, que é da FEFELESH, né, da Filosofia. E, enfim, ele tinha um trabalho final para se apresentar alguma coisa, eu apresentei isso, né. É um trabalho, enfim, talvez eu vou descrever o que é o primeiro, assim. Bom, peguei alguns poemas, assim, poemas canônicos, o que já é uma coisa difícil no Brasil, porque talvez não, sei lá, as pessoas geralmente não têm um repertório, assim, de poemas muito vasto, assim, então peguei coisas bem idiotas, assim, né, tipo Pasárgada, ou, sei lá, Canção do Exílio, né, que, enfim, não consome os dias, que tem
milhões de versões disso também. Mas assim, essas que qualquer um reconhece, qualquer um não, assim, mas assim, é muito mais fácil de reconhecer, né? Então peguei algo que tentei fazer essa seleção de coisas que estivessem presentes de forma relativamente garantida assim, no imaginário popular. E é um processo de tradução, assim, usando o Google Tradutor, né? Então, sei lá, peguei Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, daí traduzia do português para o chinês, sei lá. Aí pegava esse resultado do chinês, colocava, traduzia do chinês para o Zulu, do Zulu para o... Foi assim, eu estava pensando como escolher essas línguas, eu ainda não cheguei, assim, eu queria algo mais objetivo, assim, porque a cadeia de línguas que eu estou passando, porque que eu escolhi, ainda foi eu estar num âmbito um pouco experimental ainda, assim, que eu estou testando algumas coisas, o que funciona, o que não funciona, mas a ideia é que é isso, vou passando, vai deformando ao ponto, aí no fim eu traduzo para português de novo e tá uma coisa totalmente cagada, assim, né? E aí, enfim, tem mais coisas para falar sobre isso, mas para apresentar esse trabalho lá nessa disciplina, eu fiz assim algo que eu acho que balizou de certa forma um pouco essa prática. Foi uma espécie de remix assim de coisas que outras pessoas falaram assim também. Então eu peguei algumas coisas do Kenneth Goldsmith, do Andy Warhol, do Boris Groys, acho que John Cage tem alguma coisa, do Duchamp, talvez. Né? Enfim, eu gostaria de ler também. Funciona como uma espécie de statement, mas é maravilhoso com um statement que não é meu também. Isso tem a ver com a poética da coisa também de plagiar e deformar as coisas deliberadamente, sem se preocupar muito com essa ideia de autoria, né? É de como escrever sem escrever, assim. Então, enfim, vou ler aqui, é curto. A necessidade da transcrição mal feita. Trabalhar para ter a certeza de que as páginas do livro estão da mesma forma que o datilógrafo, com apenas ensino médio, as transcreveu. Ou seja, respeitando todos os erros de ortografia. Quero fazer um livro mal feito da mesma forma que quero fazer filmes mal feitos e arte mal feita. Porque quando a gente faz com perfeição algo errado, uma hora a gente acaba acertando. A escrita contemporânea é uma prática que reside entre construir um ready-made do Champiano e baixar um MP3. O deslocamento é a nova tradução. O futuro da escrita é a gestão do vazio. O futuro da escrita é destacar algo. O futuro da escrita é não escrever. O futuro da leitura é não ler. Sou um escritor idiota, talvez um dos mais idiotas que já existiram. Sempre que tenho uma ideia, questiono se ela é suficientemente idiota. Pergunto a mim mesmo se talvez isso não possa ser considerado de alguma forma inteligente. Se a resposta for não, então prossigo. Não escrevo nada de novo nem original. Copio textos pré-existentes e levo a informação de um lugar para o outro. Comece a copiar o que você mais goste. Copie, copie, copie. No fim da cópia você encontrará a si mesmo. As pessoas insistem na autoexpressão. Realmente sou contra isso. Acho que as pessoas não deveriam expressar elas mesmas dessa forma. Emerge um novo êxtase da linguagem, definido pela racionalidade algorítmica e pela adoração da máquina. Uma tentativa de dissolver as diferenças entre o sentido e nonsense, código e poesia, ética e moralidade, o necessário e o frívolo. A literatura agora se aproxima do grau zero da padronização, um emocionante, quase darwiniano oportunismo em ação. Parece, pelo menos nesses termos, que a escrita morreu. A facilidade é a nova dificuldade. É difícil ser difícil, mas ainda mais difícil ser fácil. Amar a arte, detestar o mundo da arte. E se o poético tivesse saído do poema da mesma maneira que Elvis saiu da cena? A limusine já foi embora há tempo e o público ainda está no teatro, pedindo mais. No entanto, a poesia saiu pela porta de trás na direção da internet, onde se apodera de novas formas que não se parecem em nada com poesia. A poesia, como a conhecemos, a autoria de sonetos ou diversos livros na página impressa, está mais próxima da cerâmica ou do bordado, trabalhos artesanais que sobrevivem apesar de sua marginalidade e irrelevância cultural. Em vez disso, a cultura do meme produz formas radicais do modernismo que o modernismo jamais sonhou. Nós chamamos um carro de novo se este carro é diferente dos outros carros e
e ao mesmo tempo é o mais recente modelo produzido pela indústria automobilística. Mas como Soren Kierkegaard apontou, ser novo não é de forma alguma o mesmo que ser diferente. Kierkegaard, inclusive, opõe rigorosamente a noção de novo à noção de diferença, argumentando que uma certa diferença só é reconhecida porque nós já possuímos a capacidade de reconhecer e identificar essa diferença como diferença. Então, nenhuma diferença pode ser nova, porque se fosse realmente nova, não poderia ser reconhecida como diferença. Reconhecer significa, sempre, lembrar, mas uma diferença conhecida, lembrada, não é obviamente uma diferença nova. O cristianismo é baseado na impossibilidade de reconhecer Cristo como Deus, a impossibilidade de reconhecer Cristo como diferente. Assim, isso implica que Cristo é realmente novo e não diferente, e que a cristandade é a manifestação da diferença sem diferença, ou da diferença para além da diferença. Portanto, o único meio para uma possível emergência do novo é o ordinário, não diferente, idêntico, não o outro, mas o mesmo. Não é a era da posse, é a era do uso. Tinha essa visão que ele faz, mas estamos bem mal citado. Enfim. O que é? O que tem de ok? Não era da posse, era do uso. Uma coisa assim, acho que está no segundo ano. Quer dizer, é só o trecho ou todo? Não. Teu, né? Então, tudo isso daqui Tudo não é nada misturado. meu, não é nada meu. Tá. Enfim, só selecionei, Tá. coloquei numa ordem que eu achei que faz sentido. Do John Cage, mas tem do Andy Warhol, do Kenneth Goldsmith. Mas você processou isso além de montar? Não, ou isso tá só montado, assim. Daí o resultado, isso foi uma espécie de statement plagiado, assim, que eu apresentei nessa disciplina para apresentar esse trabalho também, né. Vou ler uns poemas aqui, talvez, então, também, né. Esse é o Canção do Exílio. Eu tinha colocado as línguas que eu passei, mas eu esqueci agora, eu apaguei, eu acho, e isso dá um... Mas enfim, foram aproximadamente uns 30 passos, assim, né. Esse sim que você vai ler, é ele processado. Sim, ó, vou explicar de novo. Oba. Esse poema que eu vou ler agora é o poema do Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Todo mundo conhece Canção do Exílio, imagina, né? A minha terra tem palmeira, onde canto sabiá, blá, blá, blá. Eu peguei esse poema, coloquei no Google Tradutor, né? Escolheu uma língua. Português, escolhi uma língua para ele traduzir, sei lá, português para o chinês, por exemplo. Aí eu pego esse resultado da tradução desse poema do português para o chinês e coloco para ele reconhecer como chinês, traduzir agora do chinês para o hindu, não sei. É a mesma peça do Fácil. Gustavo, né? Mas eu tô falando, é uma coisa extremamente similar, Posso fazer assim. uma tradução do processo de tradução, porque ele me interessa bastante. Assim como operação, né, que você imaginou. Agora, você revelou uma preocupação com a seleção das línguas, que eu acho que passa por um pressuposto que talvez não seja correto, que é acreditar que o Google vai ter um mecanismo de tradução, um treinamento que é específico à língua A e à língua B. E uma coisa que a gente consegue perceber com alguns experimentos, assim, e isso eu percebi tentando fazer uma tradução automática de um arquivo de legendas de um filme em espanhol para português. Eu percebi que toda vez que tinha de nada, aparecia "você é bem-vindo", o que é uma evidência de que ele passava sempre pelo inglês, Então, no meio do caminho. Então, assim, você pode até pensar que do chinês para o farsi, puxa, deve dar um lance assim muito louco, Mas- né? Porque como é que treinou? Mas provavelmente está tudo passando no Não, meio do mas caminho por inglês. isso aí, quando eu apresentei esse trabalho, teve uma menina que falou exatamente isso, assim, ela falou, né, eu não encontrei, assim, eu pesquisei como funcionava isso, eu não encontrei nada declaradamente do Google, por exemplo, falando que passa necessariamente pelo inglês, né? Não, acho que eles não vão revelar. Então, não, isso que eu tô os segredos. falando, não declaradamente, Mas né? é que o de nada, ele é muito bonito, porque é igual no português e no espanhol. Então é quase como se estivesse tentando Sim, fazer a sim, volta sim. do português por vários caminhos até chegar no português de novo. Mas não é, é um caso particular que você sabe que não precisava ser traduzido. Mas o que você que encontra, assim, né, no Google, no statement do Google sobre o funcionamento desse algoritmo, assim, é que é uma tradução estatística, né? Então, supostamente, o que ele faz, assim, lógico, que não conhece as regras sintáticas de todas essas línguas que ele disponibiliza para você fazer essas traduções, né? Mas ele analisa a probabilidade de ocorrência de uma palavra depois da outra em determinada... Então, depende em grande medida
dos textos que estão disponíveis no Google naquela língua, né? Tanto que é muito louco. O primeiro procedimento que eu fiz, esse primeiro teste que eu fiz, foi com o poema do Mallarmé. O Google todo é baseado nisso daqui. Deep Learning. Não. E é isso, né? Eu lembro que eu passei por várias línguas africanas e no meio do programa ele fez alguma coisa como AIDS, por exemplo, assim. Foi algo muito louco, como eu dizer. Ou seja, mas é evidentemente, né? A ideia é introduzir esse tipo de erro e que tem a ver com a frequência da ocorrência de determinadas palavras em determinadas línguas. Então, evidentemente que essa seleção dessa cadeia vai favorecer a ocorrência de determinadas palavras, de determinadas construções sintáticas. Só que é isso, você sempre está forçando uma língua na outra, desse processo muito, sei lá, enfim, não, e o erro mecânico, assim, né? É. Sem dúvida, sem dúvida. A caixa preta tanto importa qual E é isso, a declaração que o Google dá do Quero funciona. ler. Esse daqui é. Então, tem um monte de palavras que parece que assim, não é nada também, né? Mas bom. Mas põe no Google que ele traduz. Então, tem um mecanismo muito legal, assim, que é de detecção automática do idioma, assim, também, né? Então, eventualmente, quando você está traduzindo e joga para sei lá, do Zulu, e de repente fala, isso é chinês, sabe? Umas coisas muito absurdas que vão surgindo, assim, de tradução. Às vezes eu falava, daí ele traduzia tudo. Até o do Drummond fez isso, assim, Os usuários. Mas é assim, do Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, né? Meu país é um jaque. Onde está a aceitação do sábado? O pão dos pássaros aqui, não coloque isso no lugar. Existem muitos fios em nosso corpo, há muitas flores em nosso deserto, parque com muitas pessoas, nosso amor é ótimo. Apenas cuide de você na noite. Estou dormindo aqui. Meu país é um jaque. Quando Sabá ouviu isso, meu país é bom. Como posso encontrá-lo? Durante a noite estou dormindo aqui. Meu país é um jaque. Quando Sabá ouviu isso. Eu não concordo em morrer. Se eu não voltar, se você não gosta das coisas boas, não posso vir aqui. Embora veja o Palmeiras. Quando Sabá ouviu as palavras do profeta. Que é Jaque? Não sei também, né? Jaque. É o Jack. Jaque é J-A-K, assim, Jaque. Como você como pronuncia? Yak. Yak. Mas ele manteve Palmeiras, né? Palmeiras sobre aquele lugar. No meio Então, ele isso conseguiu isso é achar uma a coisa tônica. interessante, porque quando eu estava fazendo esse poema do Drummond, né, que é no meio do caminho, né, da pedra, né, uma pedra. Então, pedra parece que é uma palavra que tem muitas línguas, assim, né? Então, ele reconhece pedras muito facilmente, assim, e a ideia, justamente, né, como é introduzir o erro, quando tem essas coisas essas construções bastante mínimas, assim, né, de um poema, sabe? Tinha uma pedra no meu caminho tinha uma... Isso ele traduz com uma certa facilidade, assim, né? Às vezes põe um poema mais complexo, você vai gerar coisas mais, né? Eu vou ler rapidinho. Oi? Tinha mais, né? Vou ler da Pazárgada daqui, que parece que é grande, mas que está mais espaçada, né? Curta. Pazárgada. Eu fui a Pabir. Não sei o que é Pabir, então. Eu sou amigo do rei. Minha esposa e eu nos chamaremos cama selecionada. Eu fui a Pabir. Mantenha o conteúdo. É uma ameaça à vida. Dessa forma, o criminoso, área oculta, Espanha, rainha e vovô, isso é frustrante. Estou sozinha. Qual é o jogo? Eu tenho carro. O burro viaja, eu fui para a árvore. Eu me deito no mar e rir. Estou na praia. Gostaria de pedir ao software com histórias. Dessa vez, Rosa me disse. Eu fui a Pabir. Holanda, essa cultura. Código de segurança. Faça um plano. Esse é um celular. Isso significa alcaloides. TSK é bom. Hoje. Me divertido, mas não aprovado. Noite. Me mate. Nós devemos morar com o rei. Eu vi uma mulher que amei. Cama selecionada. Eu fui a Pabir. Esse é o Pazárgada. E o curti. Selecionado. Já.
Check. Jaque, ele chama já Jaque. E o último que continua é a pedra de Drummond, né, do meio do caminho, sei lá como chama. Enfim, ninguém pode curar os outros. Eu não sei de nada. Existem cabeças de Nogueira. Ninguém pode curar os outros. Agu, eu esperei um pouco. Vendo meu estômago, está muito cansado. Espero poder te ajudar. Existem cabeças de Nogueira. Eu não sei de nada. Ninguém pode curar os outros. Esse era qual? No meio do meu caminho tinha uma pedra. Nogueira. Nogueira é uma árvore, né, que dá nome. Sim, mas... No poema. Ah, então. Não dá pra saber. Isso é uma coisa interessante também, né? Quando tem, enfim, essa coisa da repetição, assim, né? Enfim, dizer uma pedra no meio do caminho, uma pedra. Aí tem uma espécie de correlação morfológica, assim, do poema que a pedra vira Nogueira, então começa a ter uma espécie de refrão da coisa, assim, coisa começa a repetir. Foi a Pabir Pazarga, né? A cama selecionada, sei lá, uma coisa que ele entra numas, assim, que cria uma estrutura, assim, cria uma estrutura deformada, mas cria uma nova estrutura literária, assim, né? E às vezes tem uns versos bonitos até, assim, uma coisa que você fala, pô, que... Sabe que isso me fez lembrar de uma piada, mas eu acho que cabe contar essa piada por conta do contexto aqui, e tem a ver com tradução também. E quem sabe você esbarra em algum problema parecido com esse da piada. Então, circulou pela internet, tempo atrás eu acho que era verídico, uma situação em que precisavam colocar uma placa de trânsito no país de Gales, e aí tem uma regra lá, todas as placas têm que aparecer em inglês e em galês, né? E o pessoal que ia fazer a placa estava na Inglaterra, não sei aonde, assim, precisava da tradução daquele texto do inglês para o galês. Mandaram para o tradutor, né? Depois veio a resposta. Aí a pessoa pegou, colou, mandou imprimir a placa e estava lá, assim, a foto, né? A piada era a foto, assim, uma placa de trânsito que dizia em inglês assim, proibido circulação de caminhões de segunda a sexta, das 9 às 5, não sei o quê. E aí depois um tracinho, embaixo estava escrito em galês assim, desculpe, não estou no escritório no momento, por favor. Responderei o seu e-mail mais tarde. E galês é uma língua tão estrambótica, né, que o cara que recebeu aquilo não era capaz de discernir se era, quer dizer, que talvez não tinha segunda a sexta das 9, assim, não sei. Mas poderia acontecer uma coisa desse tipo também, o tradutor chegar e falar assim, não sei traduzir esse trecho, esse entra no loop, né, daqui a pouco... A ideia da Flores, eu não sei. Fazer uma tradução idiota, assim, também. Fala da sua escritora idiota, do Kenneth Goldsmith, assim, né? Kenneth Goldsmith, enfim, tô falando, mas é um cara que influenciou bastante para fazer isso. Ele talvez seja mais conhecido, ele criou aquele site, o Ubu Web, não sei se já ouviram. Ele é o criador e mantenedor, assim, né? Mas ele é o cara, assim, ele é entusiasta de uma prática que ele chama de uncreative writing, né? Que enfim, talvez aqui no Brasil não faça tanto sentido, mas nos Estados Unidos tem uma proliferação bastante grande, assim, de disciplinas de creative writing, departamentos inteiros de creative writing, assim, né? Isso é uma coisa, eu sou formado em estudos literários, a Unicamp não teve nenhuma disciplina de escrita criativa, assim, por exemplo, coisa que não é comum, assim, no Brasil, né? Então isso é uma espécie de reação a uma situação que é muito diferente aqui no Brasil, assim, né? Mas me fascina um pouco, assim, né, esse tipo de coisa. Eu acho que serve para outras coisas que não só uma resposta a essa situação, assim, né, enfim, que é algo que também, essa ideia de expressão, não sei, é uma coisa bonita, assim, uma ideia de uma espécie de inutilidade do não fazer nada, às vezes, de fazer o menos possível, assim, um esforço muito mínimo. E na literatura, eu acho que a literatura sempre é uma coisa muito careta, assim, né, digamos, sempre demora vários, sei lá, procedimentos que são empregados largamente em música ou em artes visuais, assim, nesse domínio discursivo, assim, que é algo que, sei lá, nas vanguardas do século XX, nas artes visuais, ou no modernismo, na música, assim, sei lá, né, que a literatura ainda é muito reticente com relação a isso. Acho que o imaginário do que é a literatura ainda é muito relutante, assim, em incorporar de forma mais sistemática procedimentos de escrita que não dependam tanto, assim, dessa
ideia do gênio, né? Pousa o gênio na cabeça do escritor e... É mesmo de expressão, assim, uma espécie de inspiração, né? Nossa, vem o Aedo e você escreve aquilo, assim, né? Ou seja, isso não responde tanto, assim, a uma série de relações políticas, econômicas, contemporâneas, assim, não sei, acho que é uma coisa que fica muito defasado, assim, eu acho, sei lá, os procedimentos compositivos da literatura em relação a outras coisas, assim, né? Outras artes, digamos assim, né? Não sei, esse cara me pareceu uma pessoa interessante para falar sobre isso, mas o Wendy Warren também tem um gente que eu acho que pode ser interessante. Não, então, talvez responda a uma situação que faça certo sentido até certo ponto, né? Que os poetas contemporâneos são poetas puro sangue, assim, né? Pessoas que escrevem, assim, não é alguém que faça isso. E me fascina que o Gustavo estava falando você falou desses filmes, assim, você fala, não há nada acontecendo aqui, ou seja, às vezes uma indicação muito tênue, assim, né, assim, o artista não como um grande compositor que vai, né, um escritor que vai fazer acontecer alguma coisa, é assim, uma indicação muito sutil de que está acontecendo alguma coisa e isso basta, talvez, assim, né, não sei. Eu falei muito tempo já, não sei, estou perdido. De onde vem o texto no fim da cópia você encontrará assim mesmo, alguma coisa assim que você Isso fala? daí é um estilista japonês, eu esqueci o nome dele agora, assim, mas é uma cópia é que parece uma coisa assim também, na música, assim, também acho que tem isso, não sei, vocês que são músicos me falam, né, mas assim, você vai estudar um instrumento, você tem que ficar repetindo, não sei o que, aí tem que tocar o grande compositor, não sei o que, blá blá blá, mas é uma cópia desse tipo, colocar numa impressora e copiar, assim, uma cópia bastante... uma cópia passiva, quase. Assim. Tem o Kenneth Goldsmith, ele cita numa palestra dele, ele fala de um cara que pegou algum livro de algum grande escritor norte-americano, assim, tipo lá, Fitzgerald, por exemplo, acho que é isso, se não me engano, e copiou o livro dele, assim, à mão inteiro, assim, e falou, eu gostaria de saber como qual o sentimento de escrever essas palavras, qual a sensação de escrever, não é sentimento, qual é a sensação de escrever essas palavras. Então ele copiou o livro inteiro, assim, esse tipo de coisa, talvez, né? Não sei se eu devo falar de outra coisa, eu trouxe um negócio que faz barulho também, mas não sei. Por favor, claro. Você, acho que você leu, assim, quando você falou dos processos de interação, eu imaginei que você ia tocar isso no programa do Google mesmo. Ainda bem que você não fez, acho que fez totalmente a diferença de ler, porque o quanto que também aquela voz, né, ela já é tão... Não mudou. Mudou? É mudou, mesmo, né? Mudou. Tá sabendo? Um dia desse eu fui fazer, você estava falando aí, e eu fiz uma experiência rápida, não consegui, porque eu estava tomando café da manhã também com meu filho, de fazer o I'm Sitting in a Room na minha cozinha com a voz do Google. já era outra voz, não é aquela mesma voz. Tem algumas línguas que já estão com vozes diferentes. Assim. Mas nem tanto a voz, quer dizer, tem a voz, porque ela é marcada, né, uma voz, mas é a mecanicidade, né? Como que é. Mas é que aí é uma voz um pouquinho melhor, assim. Então... Aí eu fiquei frustrado, porque eu queria aquela voz, assim. Não, mas é em português. Eu estou sentado. Mas era diferente um pouco. Mudou. Mas uma coisa que acho que pode ser muito interessante, assim, é justamente você é um outro trabalho a mais, né? Mas deve ser muito legal gravar a leitura de todas essas interações, assim, né? E, enfim, você, claro que é outra dimensão da história. Mas eu acho que é um material muito interessante para usar depois, assim, né? Dá para você ter um desdobramento do que você está fazendo aí. Fazer uma instalação lá em Otim. Tipo isso. Tem 36 alto-falantes lendo. Isso é uma questão, realmente, assim, eu penso como desdobramento material, isso daí, realmente, assim, né? O que eu posso... Beleza, tem esse texto.
beleza, o que fazer com esse texto? Eu É, tinha essa pensado é a em alguma minha solução. pergunta. É, Se então. você pensa em alguma coisa, porque você lendo, eu achei muito legal. Eu fiquei sofejando aquela voz, né? Fazendo essas coisas, mas Sim. foi totalmente diferente, porque você... a gente é muito marcado por uma voz, né? Então, como a gente vai acompanhando o tipo de discurso, né? Talvez a gente é mais complacente ou menos com... Se é uma voz ou é outra, se ela é... Então,